Meus amados, a ministração de hoje é sobre confiança no Senhor. Confiar em Deus. Amém? E o princípio dessa confiança é a sabedoria. Porque a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. E da sua boca procede o conhecimento, o discernimento, a sabedoria, o entendimento e a inteligência do próprio Deus. A Bíblia fala que aquele que tem a mente de Cristo pensa até mesmo como Cristo pensa. E nós vamos ver uma situação neste dia a respeito de uma história de um homem rico que está lá em Lucas, no capítulo 16. Creio eu que a partir do verso 19 em diante. Ora, havia em uma determinada cidade naquela época um homem muito rico, que se vestia muito bem, de púrpura, de linho, e vivia todos os dias uma vida regalada e resplandecente. Ou seja, ele brilhava diante dos seus amigos. Mas esse homem, ele vivia no seu próprio mundo de riqueza, de altivez, de soberba. Amém? E na mesma cidade também existia um certo mendigo por nome Lázaro, que jazia cheio de chagas às portas daquele que era rico. Mas este rico não dava atenção para Lázaro. Mas o que Lázaro queria era simplesmente, e o que ele desejava, era alimentar pelo menos das migalhas que caía da mesa do rico. Porque sabia que o rico tinha fartura. E o que ele queria? Pelo menos comer um pouco da comida daquele homem. Nem que fosse o resto. Porque o que cai da mesa é resto. E os cães, os cachorros da cidade, vinham e lambiam as chagas de Lázaro. Então este homem ele passava por dificuldades, por enfermidades, não tinha nenhuma perspectiva de crescimento. E aconteceu que aquele mendigo ele morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Todos nós sabemos que os anjos de Deus são espíritos ministradores e são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Quando esse mendigo morreu, foi levado ao seio de Abraão pelos anjos de Deus. Passado-se um tempo, este rico também morreu e foi sepultado. E ao ser sepultado, este rico foi levado ao inferno, não por ser rico, mas porque na sua riqueza ele foi soberbo e avarento. E ele no inferno, debaixo de tormento, e sendo atormentado até mesmo pelo fogo que ali tinha, ergueu os seus olhos, porque o fogo no inferno ele não queima, ergueu os seus olhos, cheio de agonia, e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seio de Abraão. Então, do inferno, ele tinha uma visão daquele ambiente em que Abraão estava, juntamente com Lázaro, que pela sua vida que teve em terra de aflição, e por padecer tanto desgosto, foi lapidado o seu coração e foi levado ali ao seio de Abraão. E ele falou assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro, olha, se ele fala, manda que Lázaro molhe na ponta dos dedos com água e venha e refresque a minha língua. Se ele fala, Lázaro, manda que Lázaro venha, é porque ele conhecia, irmão. Então ele via aquele homem todo dia, mas nunca fez nada para ajudar. Esse homem ele não tinha obras, na verdade ele tinha uma vida. E essa vida era ir, ficar e voltar de qualquer lugar, sem fazer o reconhecimento que outras pessoas também precisavam, até mesmo comer das migalhas que caíam da mesa dele mesmo. Porque estou atormentado em chamas. É um reconhecimento que o lugar que ele estava era de agonia. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te do que recebestes os teus bens em vida. Como se Abraão dissesse assim: lembra-te da tua vida e da maneira que você vivia ela. Lembra-te
da sua soberba e da sua altivez. Lembra-te que você nunca deu a importância que Lázaro merecia. Lázaro estava somente em males, disse Abraão, e agora este é consolado, e tu é atormentado. Ou seja, Lázaro, por receber só males durante a vida, e aquebrantar seu coração, porque quem sofre clama a Deus, e quem não sofre não clama, essa é a grande realidade até nos dias de hoje. E Abraão completa, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e você. De sorte que, se nós quiséssemos passar daqui para aí, não tinha como. E se você quisesse vir daí para cá, também não tem como. E nem tampouco mandar que Lázaro vá até você. De sorte que não podemos ir até aí. E disse ele, o rico, rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes à casa do meu pai alguém, pois eu tenho 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos, eu tenho uma família, eu tenho filhos. Amados, em vida, você tem que fazer o possível para você não perder a sua própria vida. Porque esse testemunho, se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus sobre essa terra, seus filhos vão ter. E ele está pedindo ali para que dê o testemunho que os filhos e os pais e os seus familiares não praticassem as mesmas coisas que ele praticou, evitando assim pelo recado, se alguém fosse lá e avisasse, que aqueles que é da família não fossem para o mesmo lugar que era o inferno. E Abraão disse, olha, sobre a terra tem Moisés, tem os profetas, tem os pastores, tem os apóstolos, tem os bispos, tem os oficiais, tem os homens e as mulheres de Deus. É isso que Abraão quis dizer quando diz, tem sobre a terra Moisés e os profetas. Ouça eles, que os teus familiares venham ouvir eles. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles iam se arrepender. O que ele quis dizer? Isso aqui é uma noção do espiritismo. Se um morto for até um vivo, aí é espiritismo, meu amigo. É a noção que o espiritismo tem hoje. Mas veja só o que Abraão respondeu para o rico. Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés, se não houve os profetas, se não houve os pastores, se não houve os obreiros, se não houve os oficiais da casa do Senhor, tampouco vão acreditar ainda que algum dos mortos venha a ressuscitar. Ou seja, vão ficar na incredulidade do mesmo jeito, meu amigo. Então, quando nós vemos a palavra de Deus, nós temos que pegar esta palavra, aplicar aos nossos dias e não cometer os mesmos erros, porque isso aqui é juízo, isso aqui é julgamento. E Deus vai julgar a terra, meu amigo. A Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos que esperar é no Senhor, se inclinar ao Todo-Poderoso, ouvir a Deus de todo o nosso coração, através do Espírito Santo, clamando a Deus em espírito e em verdade, até chamar a sua atenção, para que Ele venha nos tirar desse lago horrível de aflição, de depressão, de tormentas, como diz lá no Salmo 40, do charco de lodo. Amém? Que o Senhor venha nos colocar sobre uma rocha, firmar os nossos passos, que o Senhor venha nos guiar pelas veredas da mansidão, do domínio próprio, da retidão. Que o Senhor seja conosco em tempo e fora de tempo. Que o Senhor coloque cânticos de salvação em nossa boca, hinos de louvor ao próprio Deus. Que o Senhor nos encha do seu Espírito em tempo e fora de tempo. Para que muitos vejam através das nossas vidas, das nossas obras, quando nós formos na casa das pessoas, em vida, colocar a mão sobre o enfermo, declarar a cura e ele ser curado. As pessoas têm que crer e têm que ver, através do nosso ministério, que o Senhor é conosco.
e confiar no Senhor através do nosso testemunho de vida, através da nossa obra. O que diz a palavra? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Aquele rico, ele tinha uma noção errada. Ele vivia nessa terra de uma forma errada. E depois que morreu, ele tentou falar para Abraão, mandar alguém ressurreto. E ressurreto só é Cristo, não os homens, mas os homens vão ressurgir no final de todos os tempos, que mandasse alguém avisar. E Abraão fala, manda lá os profetas, manda lá os pastores. E nós estamos nessa época de pregação do evangelho, porque todo mundo está pensando que o mundo se resume a isso aqui, amigo. Todo mundo está pensando que essa vida, depois que a gente morre, volta como formiga, como elefante, que é o hinduísmo, né? Essas outras religiões aí da Índia, elas pregam isso. E eu vou te falar com toda seriedade, amigo. Não existe umbanda, não existe quimbanda, não existe candomblé, não existe idolatria, não existe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o agoreiro, o feiticeiro, o espírita, o idólatra, o kardecista. Amém? A nossa confiança tem que estar em Deus. O único caminho para se achegar a Deus é Jesus Cristo. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Nós temos que ser como o monte de Sião que não se abala. Nós temos que permanecer para sempre na presença de Cristo. Nós temos que entender que assim como os montes estão às voltas de Jerusalém, assim é o Senhor à nossa volta, nos protegendo, indo à nossa frente, quebrando o grilhão, arrebentando a muralha e nos mostrando as coisas boas dessa terra em vida. Mas Deus só entrega conforme o altar. Deus não tem nenhum problema contra a riqueza. O que ele tem problema e que ele não gosta é contra a soberba e a altivez dos ricos. Porque o cetro da impiedade não permanecerá, amigo. Esses principados, essas potestades, essas hostes do mal que aí estão no mundo, eles não vão permanecer não. Nem a fé e nem a esperança. O que vai permanecer é o amor de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós, os filhos de Deus, o justo, estenda as suas mãos para o alto céu, mas não estenda as suas mãos para a iniquidade deste mundo, para o roubo, para o furto. Amém? Quem pecou, não peques mais. Quem é frio, que se esquente. Mas os mornos, o próprio Cristo vai vomitar. Esse rico, ele foi vomitado. Deus não a aceitou. E Deus, todo mundo pensa que é só amor, mas não, meu amigo. Deus é fogo consumidor. E Ele vai julgar este mundo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós temos que achar essa graça, esse bom entendimento aos olhos de Deus. Eu vou contar uma história de um homem que chegou para um sábio. E este homem chegou para o sábio e falou dessa forma assim: o que eu faço para ter comunhão com Deus? E aquele sábio, sem responder nada, estava no alto de uma montanha, e ali ele foi descendo a montanha e falou para aquele rapaz: me siga. E eles foram descendo degrau por degrau, degrau por degrau, até que chegou na beira do mar. Quando chegou na beira do mar, aquele sábio entrou na água, e a água dava ali no calcanhar. Ele entrou mais um pouco, a água começou a dar no joelho, e ele falou para o rapaz: me siga, me siga. E o rapaz começou a seguir ele. E daqui a pouco ele entrou mais no mar, a água deu na cintura, aquele rapaz já ficou com medo. E falou assim: não quero entrar mais. Ele falou: não, entra, me segue. E ele entrou, a água deu nos ombros. Daqui a pouco, quando a água estava nos ombros ali, que aquele rapaz estava do lado daquele sábio, aquele sábio pegou ele no pescoço e começou a afundar ele. Pegou no pescoço e botou a cabeça dele dentro da água. E ele colocando a cabeça dentro da água, o rapaz tentando respirar, só que ele prendeu de uma tal forma e ficou segurando, até que faltou o fôlego. E ele pegou e saiu na agonia daquela situação e falou: você está louco? Você está querendo me matar? Ele: não, estou querendo te ensinar a ter comunhão com Deus. Ele: como assim? Que comunhão com Deus? Você está querendo me matar? Ele falou assim: não, meu amigo, quem quer servir a Deus perde até a sua própria vida. Busca a Deus como se fosse o próprio ar. Você estava aí debaixo d'água e você estava tentando respirar. O homem, para servir a Deus e para ter comunhão com Deus, ele tem que entrar na presença de Deus, entregando a sua vida, buscando a Deus como se busca o próprio ar, para sobreviver, não só nessa terra, mas na vida que virá.
Então, amigo, nós temos que confiar no Senhor. Não faça como esse rico que vivia no deleite, vivia só buscando riqueza. E a Bíblia fala que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Se você passar por este mundo como rico, amém, glória a Deus, aleluia. Mas não coloque o seu coração nisso não, porque Deus vai julgar essa situação. Deus não vai julgar a riqueza que você teve, Deus vai julgar a forma que você tratou o dinheiro na sua mão. Não te estribe no teu próprio entendimento como este rico. Não seja como ele. Reconheça Deus em todos os teus caminhos. Reconheça que se Ele quiser te dar a riqueza, Ele vai te dar. Mas o teu coração não pode estar nessas coisas. Ele é que vai endireitar as tuas veredas e é o Senhor dos Exércitos que é luz para os teus olhos. Ele é que é lâmpada para os teus pés. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não confia na força do teu braço, porque você pode perder ele. Não confia, irmão, na força das tuas pernas, porque você pode perder ela. Confia no Senhor e você vai ter saúde. Confia no Senhor e o teu braço vai ficar no lugar. Confia no Senhor e a tua perna vai ficar no lugar. Confia no Senhor e você vai ter entendimento, sabedoria e conhecimento para sair do sufoco. Confia no Senhor e você vai prosperar em tempo e fora de tempo. Mas a sua confiança tem que estar no Senhor. Tem que estar no princípio da sabedoria, no temor a Deus. Aparta-te do mal. Não ande com pessoas que não agreguem nada para a sua vida. Pelo poder do nome de Jesus, não ande. É um princípio. Amém? Jesus estava dentro de uma casa e chegou lá fora a sua mãe e seus irmãos. E aí eles falaram assim, ó, está aí fora tua mãe e teus irmãos. Ele falou assim, quem são minha mãe, meu amigo? Quem são meus irmãos? A não ser aqueles que andam comigo. Amados, muitas das vezes nós não podemos ficar jogando pérolas aos porcos. Mas nós não podemos ter mágoa contra ninguém que vai contra seu ministério, ou contra a sua vida pessoal, ou contra a sua vida financeira. Você não tem que ter mágoa. Mas você também não é obrigado a sentar na roda dos escarnecedores, de pessoas que só ficam falando palavras que não edificam a ninguém. Amém? A Bíblia fala, anda com o sábio e será sábio. Anda com um tolo e vai cair os dois no buraco. É assim que funciona o mundo espiritual, meu amigo. E Satanás, ele é mestre para jogar setas sobre essa terra, mortandades que assolam o meio-dia, terrores noturnos. Eu tenho que confiar no Senhor, eu não posso confiar no homem. A Bíblia diz que maldito do homem que confia no homem. Amém? Nós andamos juntos enquanto há confiança. Depois que a confiança é quebrada, como é que vai andar junto com alguém que quebrou a confiança? Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala, filho, vem. Vem que eu te capacito, vem filho, que eu te edifico, vem filho. Vem filho, ter comunhão com o Senhor teu Deus. O Espírito Santo chama todo dia, mas quebrou a confiança, amigo. A Bíblia fala só Deus. Mas quando quebra a comunhão com Deus, é difícil voltar aos seus pés novamente. Então aproveita que você está nos pés do Senhor e entra nesse mar. Entra nesse mar de todo o seu coração, nesse mar da vida, porque à medida que você vai entrando, como fez esse jovem, entrando, colocando ali o seu corpo dentro da água, quando você vai se aprofundando no mar da vida, você vai aprendendo, você vai capacitando a sua vida em Cristo. Mas você tem que buscar a Deus de todo o seu coração. Você tem que ler a palavra de Deus de dia e de noite. Você tem que meditar nas Escrituras Sagradas. Você tem que confiar no Senhor. Aquele rico, ele não confiou. Ele quis viver a sua própria vida neste mundo. Ele nunca teve confiança em Deus. E olha para onde ele foi. Para o inferno, meu irmão. E não é esse o caminho que nós queremos ir. Existia 10 virgens. É uma parábola. 5 eram prudentes e 5 nécias. As prudentes estavam com óleo e estavam com a lamparina acesa. Mas as nécias, meu amigo, foi pega de surpresa e ficaram. Então esse arrebatamento, ele vai acontecer. Essa vinda de Cristo vai acontecer. Assim como um raio brilha do Oriente ao Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré. Sobre a sua coxa, lá no livro de Apocalipse, fala que é o Rei dos Reis. E ele vai vir para julgar, meu amigo. Ele não vai vir mais para pagar preço, ele vai vir para julgar. É juízo agora.
Não fique nesse negócio que, porque aceitou Jesus, você tem a sua salvação plena. Cuidado, porque Deus ele julga comportamentos também. Deus ele é impiedoso, amigo. O Senhor Jesus, ele vai vir como juiz. O Filho do Deus Altíssimo, ele vai vir para arrebatar uma igreja adornada. Ele não vai vir resgatar essa igreja que está aí não, irmão. Uma igreja que só prega dinheiro, prosperidade. Cuidado. Se a Bíblia fala para não juntar nada nessa terra, por que eles estão pregando dessa forma aí? Cuidado. Porque é muito sério esse negócio de pregação do Evangelho, viu? Pelo poder do nome de Jesus, que Deus te abençoe nesta noite. Essa é a primeira ministração de 4. Hoje é a confiança no Senhor. Meu nome é Pastor Arsênio Santos. Sou evangelista, conferencista. Meu telefone é 619612 8776. 619612 8776. É o WhatsApp também. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê a paz e faça resplandecer os teus caminhos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.